O tema da mensagem de hoje é aprendendo com os erros dos outros. Amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Vamos ler todos juntos? Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Amém? Pode sentar. 1 Samuel 3,13 diz assim: porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Amém? Amém? O livro de 1 Samuel 2,22, pode colocar no quadro, diz assim: Eli já era muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. A Bíblia fala de um homem, amado, de um sacerdote chamado sacerdote Eli, e que ele tinha 2 filhos. E este mesmo Eli, ele era um homem muito passivo, ou seja, fingia que nada estava acontecendo, tudo que se falava a ele entrava no ouvido e saía pelo outro. Então, consequentemente, o que acontecia com Eli era exatamente o que não poderia acontecer. Amém? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser para todos os lados. Não adianta ser mais para um e menos para outro. E hoje nós vamos falar de alguns erros, dentre eles 5 erros, que alguns pais da Bíblia se envolveram, fizeram vista grossa ou agiram de uma maneira que não deveria ser feita. Então, que nós possamos aprender com esses pais e que não venhamos trazer para a nossa família, para que lá na frente a gente não venha perguntar a Deus aonde foi que eu errei. Qual foi, primeiro ponto, qual foi o erro de Eli, o sacerdote? O erro dele foi passividade, ou seja, ele era muito passivo. 1 Samuel 2,22 diz: Eli já era muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Amém? 1 Samuel 3,13: porque seus filhos fizeram abomináveis a ele, os não repreendeu. A Bíblia também diz em 1 Timóteo 2, do 4 a 12, diz assim: criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Não adianta sermos aqueles pais muito bacanas. Não adianta eu querer ser um pai, sabe, muito legal. Às vezes pais sofreram na sua infância algum tipo de repreensão, aí diz assim: não, com os meus filhos eu vou ser diferente. Eu não vou fazer como meu pai fazia, como minha mãe fazia, fui criado com a minha avó, eu não vou ensinar aquele tipo de educação. É claro que algumas coisas nós temos que mudar, mas não podemos ser o oposto. Amém? Porque se somos pessoas de bem, é porque de alguma forma fomos criados de bem. Amém? Eli, era possível que da sua infância, ou da maneira que seus pais o conduziram, na época que ele era criança, ele fez totalmente o contrário com seus filhos. Ele sabia que seus filhos não eram nada convertidos, ele permitia que entrava no templo, fazia barbaridades, sabe? Trazia o mundo para dentro do templo, e ele imaginava aquilo sendo coisa normal, dizendo que nada, eles são jovens. E todo mundo reclamava, todo mundo falava, mas ele era passivo. Até o momento que Deus disse assim: eu vou mostrar para Eli que eu vou cumprir na casa dele, exatamente como eu disse que faria. Amado, nosso Deus é um Deus de amor, mas também é Deus de justiça. A ira do Senhor, quando ela vem chegar, é porque Ele já avisou centenas de milhares de vezes. Mas tem gente que está tão acostumado a ouvir, sabe, a ministração, a palavra nos dias de hoje, naquela época através dos profetas, que aquilo parecia ser uma coisa normal. Mas uma hora o Senhor puxa a corda, sabe? O Senhor realmente nos chama à responsabilidade. Porque Deus é amor, amado, mas Deus também é justiça. E ele pôde ver na casa dele os seus 2 filhos morrerem. E quando ele soube da notícia, Deus levou o sacerdote também. Às vezes nós ficamos imaginando que somos superiores,
por ter alguma função, algum cargo, porque eu sou o pai, porque eu sou o dono da empresa, ou por isso ou por aquilo. Quando o cajado de Deus desce, ele desce para a proteção. E é melhor obedecer do que sacrificar. Todas as vezes que nós ouvimos a voz do Senhor, mas temos uma posição formada, dizendo, não, eu quero isso aqui, porque eu acho isso aqui é melhor, e Deus está dizendo não, amado, é melhor ouvir. É melhor você sofrer agora um pouco, sabe? Dizendo, não, Senhor, eu vou ouvir a tua voz ainda, por isso eu vou sofrer, porque eu tinha uma posição, eu tinha uma situação a resolver, mas eu vou dar ouvido. É melhor você chorar hoje, um dia, dois, do que você teimar e passar o resto da vida carregando este fardo. Porque quando o Senhor intervém, quando Ele muda a história, quando Ele faz de tudo para nos avisar, é porque Ele quer o nosso melhor. E o caminho que estamos traçando não é. Por mais que a gente ache que é o melhor, que ao longo dos nossos olhos é o nosso sonho, é aquilo que queríamos, cuidado, meu irmão. Deus não ia perder tempo de falar contigo se fosse simplesmente algo banal, ou que lá na frente Ele pudesse mudar a história. Amém? Amém. Nós vamos ver mais um erro. Qual foi o erro de Isaac e Rebeca e Jacó? Preferir um filho mais do que o outro. O que o sentimento de rejeição pode gerar numa criança, num jovem, até mesmo num adulto. A Bíblia diz que Rebeca ouviu o que o pai falou para Esaú, e ela monta um esquema mentiroso para que Jacó chegue na frente e roube a bênção do seu irmão. Jacó e Esaú, eles sempre tiveram atrito. Eles eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro era Esaú. Então, pela lei da época, Esaú era o primogênito, né? Se ele era o primogênito, ele teria que, por direito, ter a bênção da primogenitura. Não que o irmão mais velho, por ser o primogênito, receberia toda a bênção e o outro não. Mas a bênção da primogenitura era algo especial, que era tão somente espiritual. Não tinha nada de físico, nada de financeiro, sabe? Que tinha a ver, mas não era exatamente isso. Era algo especial. E Jacó, ele sempre teve muito ciúme do irmão. E aí o que acontece? A sua mãe, Rebeca, né? Ela faz o quê? Ela tenta, de alguma maneira, mudar a história. Ela é conivente com o filho e diz assim, olha, seu pai está quase morrendo, faça assim, assim. A hora que ele pensar que é teu irmão mais velho, é você, e você recebe a bênção da primogenitura. Sabe, meu irmão? A preferência dela era por Jacó. E o plano deu certo, mas veja o que gerou no coração de Esaú. Gênesis 24, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó. Esse ódio ele foi cozinhando no coração, sabe, de Esaú, e separou esses irmãos por 5 anos. Olha que a falha de uma mãe, por preferir mais um do que o outro, gerou no coração deste filho. Um irmão passa a odiar o outro e ainda jura de morte. E Jacó, conhecendo, sabendo como era Esaú, ele foge. A Bíblia diz que Jacó tinha 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Esses eram os 12 filhos de Jacó. Mas o preferido era José. Gênesis 37:3 diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Em Gênesis 37:3 diz assim: por quê? Era o mais estudioso, é o mais educado, é o mais simpático, possivelmente era o mais crente, o mais inteligente, o mais bonito e etc. Só que nós não podemos dar preferência a filhos pelas qualidades que eles têm. Às vezes você tem 2 filhos. Um é realmente uma pessoa muito educada, fino, né? Gosta de estudar. O outro é todo largado, maloqueiro, não quer saber de estudar, não é nada. A educação é a mesma, não é verdade? Mas um é o must, o outro é zoado. Não é verdade? Um se forma para médico, o outro mal consegue serviço de lixeiro.
engano, e sempre tem isso em toda a família. E é natural que o ser humano, às vezes, ele dá preferência, principalmente aquele que é mais educado, que é mais amoroso. José era o mais amoroso. José era filho de uma das esposas de Jacó, ao qual ele mais amava, que era Léa. Então José, ele tinha esse jeito, ele era carinhoso, ele era amigo, e aquele pai carente tinha preferência, mas a preferência dele estava exposta. Gênesis 37:3 diz assim: vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar pacificamente. Esse foi o erro do seu pai, de Jacó. Porque se ele tinha essa preferência por José, ele não tinha que expor isso, mas ele fazia questão de falar: não, José é o mais educado, José é o mais inteligente, tudo era José. Quem tem irmãos aqui? Levanta a mão. Já sentiu alguma vez que o seu pai ou sua mãe gostava mais do seu irmão do que de você, ou da sua irmã? Ou você talvez era o preferido, não é? E seus irmãos tinham certos ciúmes? Infelizmente isso é natural, mas esse erro nós não podemos ter. Nós precisamos tratar todos de igual modo. Por quê? Porque você não sabe qual é aquele que realmente que todos sejam bênção, mas às vezes aquele que você mais rejeitou, né? Talvez o que desde cedo trabalhou, ajudou, sustentou a casa, é o que menos tem valor. Amém, amado? Uma outra pessoa que errou também foi Ló. Qual foi o erro de Ló? Entregar as filhas ao espírito de promiscuidade. Gênesis 19:8 diz: tenho 2 filhas virgens e vou lá trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada passais a este homem, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. O erro de Ló foi ser gentil demais com estranhos. Às vezes a gente é tão gentil com outras pessoas e não somos de casa. Uma vez eu estava conversando a respeito de uma jovem, e a mãe dessa jovem disse assim, ouvindo uma pessoa falando da filha dela, né? Nossa, mas ela é muito educada, ela é muito fina, ela é muito simpática, adoro sua filha é isso e aquilo. A mãe olhou e falou assim, mas aonde está essa pessoa que eu não conheço? Porque dentro de casa ela é o oposto, ela é grossa, ela é briguenta, ela é preguiçosa, só faz as coisas aos empurrão, e na tua casa não precisa nem mandar, tu vai fazendo tudo, alguma coisa está errada aí, você deve ter 2 personalidades, não é verdade? Então tudo depende da maneira que você trata também, não é verdade? Às vezes o de fora trata melhor do que o de casa, às vezes dentro de casa você trata a trancos e barrancos, e lá fora as pessoas tratam como devem tratar. Então nós precisamos saber, amado, mudar isso, porque nós estamos falando de um ano de aliança, e a nossa primeira aliança temos que ser com a nossa família. E se nós estivermos debaixo da bênção de Deus e saber conduzir os nossos filhos, sabe? Porque eles não são perfeitos, mas eles também não são os piores. Amém? Eles podem ter todos os defeitos, e ele sozinho conseguiu agregar todos os defeitos da família inteira. Mas ele deve ter um acerto que ninguém da família tem. Não é verdade? E se nós olharmos para a perfeição, nós não poderíamos nos incluir, porque também somos imperfeitos. Então nós precisamos aprender a amar e a respeitar os da nossa casa, os da nossa família, mais do que os dos outros. Não que você não tenha que respeitar os dos outros, mas respeite os da tua casa, da tua família, porque os outros podem ir embora, pode nunca mais ser teu amigo, sabe? Pode simplesmente mudar, e o teu filho, o teu marido, a tua esposa, a tua família, sempre vai ser a tua família. Amém? Sempre vai ser alguém ligado a esta videira que é você. As consequências, amado, dessa atitude de Ló com o pai, elas se relacionavam, infelizmente, com o próprio pai. E há um capítulo que a Bíblia condena, que está em Levítico 18, que fala disso. Por quê? Porque aquelas meninas, elas passaram a ter uma vida sexual ativa muito cedo, por conta do próprio pai. Quantas pessoas a gente sabe que de repente casa, tem um relacionamento muito frio, somente muitas mulheres, porque na infância de alguma maneira foram abusadas.
e às vezes dentro da própria casa, dentro da própria família. E que essas jovens precisam de um tratamento, sabe? Porque não adianta o marido dizer assim: olha, fulano é frígido demais. Não, existe um bloqueio, esse bloqueio precisa ser tirado. E às vezes quantos pais, não tendo esse conhecimento, diz que é frescura, que é palhaçada, que é manha, que é mania. Ninguém consegue repetir as mesmas coisas por muito tempo, durante todos os dias, por manha ou por mania, porque ninguém consegue disfarçar o tempo inteiro. É a mesma coisa quando vai para um reality show. A pessoa ela mascara a primeira semana, depois ela está tão acostumada com as câmeras que ela não consegue mais mascarar. Agora você conhece uma pessoa que supostamente tem uma mania, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos da vida dela e não muda. Será que é mania? Ou algum bloqueio que precisa ser tratado? Será que não é melhor a gente enxergar de uma maneira mais sutil, ao invés de acusar, porque com isso não vamos chegar a lugar algum? Sabe, não? Erros como houve na vida de Ló trouxe destruição para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade. Ló perdeu a sua própria esposa porque ela estava tão ligada à cidade que a ordem de Deus é: saia e não olhe para trás. E ela, por curiosidade, ao ver a cidade destruída, talvez deixando as suas amigas, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Quando o Senhor diz: saia daqui, vá para tal lugar, vá, não olhe para trás, não é hora de olhar para trás. Ou quando o Senhor diga: não é tempo de ir, fica, não adianta você ir, porque senão você vai se tornar no mundo espiritual uma estátua de sal. Aonde você for não será bem-vindo, porque o sal ele é bom na medida certa. Amém? Quando ele passa da medida, ninguém suporta. Não é verdade? Você pode estar morrendo de sede, você não consegue tomar água do mar. Não é verdade? Você pode estar com sede e fome, aquela água não mata a tua sede. Você pode até enganar, você pegar um copo d'água, colocar uma pitadinha de sal, talvez um pouquinho de vinagre e beber e dizer: meu Deus, isso aqui vai enganar a fome. Mas o sal que existe, a quantidade, a proporção que existe na água do mar, essa é intratável. Amém? O outro homem que errou foi Abraão. Qual foi o erro de Abraão? O erro de Abraão foi agir sem pensar. Você já fez isso alguma vez? Agir sem pensar? No capítulo 15, Deus faz uma promessa para Abraão, mas essa promessa, a Bíblia diz que ela demora para acontecer. E a sua esposa Sara, ela resolve ajudar a Deus. Ou seja, ela sugere que Abraão, coabite com Agar, que era a sua escrava, que era a sua serva realmente de confiança. Mas nem tudo o que o nosso cônjuge, nossos amigos, a nossa família às vezes sugere, deve ser seguido. Antes é necessário pensar e pesar todas as consequências. Gênesis 16, 1 ao 14 diz: diz Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filho. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Depois que o problema estava criado, Abraão então assume o erro. A Bíblia diz que Deus cumpre na vida de Abraão e de Sara com o filho, Aí fica aquele jogo de empurra, uma criança tem ciúmes da outra, é natural. Um era filho original, o outro era bastardo. Então fica aquele jogo de ciúmes, até o momento em que Sara diz para Abraão: olha, você precisa mandar esta mulher embora, você precisa mandar ela sair daqui, porque não dá certo o meu filho com o filho dela. Aí o que Abraão faz? Abraão tira o corpo fora. Sabe? Por quê? Porque ele age sem pensar e depois ele não assume aquilo que faz. Mas a criança nunca teve culpa. Ismael era bastardo? Mas com uma autorização de Sara e de Abraão. Em momento algum, Agar disse assim: não, eu quero ter um filho com teu marido. Não. E naquela época, amado, o escravo, como ela era um escravo de confiança, uma serva de confiança, ela não tinha o direito de dizer não, porque para ela era honra. Mas uma honra que durou pouco tempo, porque a mulher original disse assim: eu não quero essa mulher aqui, manda embora. Quer dizer, todos os anos que passou de servidão, de amizade, caiu por terra. É por isso que nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Não dá ouvido para quem promete alguma coisa para você. Não pode fazer que eu assine embaixo, não pode fazer que eu estou aqui, porque amanhã depois é muito simples a pessoa dizer: olha, sabe o que é? Não deu. Aconteceu A, aconteceu B, aconteceu C, moral da história, perdeu o playboy.
E aí nós vamos recorrer a quem? A Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? O Senhor disse para Abraão: fique no meio da tua parentela? Não, ele disse: sai no meio da tua parentela. Ele saiu, ele cumpriu, ele foi próspero, ele foi abençoado. Mas ele não deu ouvido, porque quando Sara disse: olha, eu estou cansada, já estou velha, acho que Deus, sei lá, esqueceu da gente ou mudou de ideia. Eu quero ter um filho, já que eu não posso, tá aí, Sara aí, vai lá, tem Agar, vai lá, habita com ela, nos dê um filho, eu vou tratar como se fosse meu filho. Conversa. Aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele não vai deixar de ser Deus por sua causa. Amém? Deus está demorando, eu estou com pressa, o problema é seu. Ele sabe o dia e a hora que Ele precisa fazer. Deus não atrasa nem 1/1000 de segundo, chega no tempo certo. Então, amado, Abraão, que foi um homem de fé, ele age sem pensar, ele age por uma emoção da sua esposa. É por isso que por muitas vezes o casal, ele tem que pesar os dois lados. Não pode ser só a voz de um que comanda, tem que ser a voz dos dois, porque submissão é isso, um deixar se apacentar pelo outro. Os dois chegou a um consenso, aí sim, aí vai. Mas mesmo assim, quando Deus está no negócio, não tem voz de segunda, de terceira e de quarta, é a voz de Deus. Abraão não tinha que ouvir a voz de Sara. Abraão tinha que esperar o Senhor. Sara, quando Deus nos prometeu um filho, eu já tinha mais de 90 anos e você também. Deus nos prometeu para nós na infância, na adolescência, quando éramos jovens, já nos prometeu nós velhos, ainda somos velhos, cheios de vida. Vamos esperar em Deus. Não, mas para Abraão era gratificante. Agar era nova, bonita. Sara estava dizendo: vai lá, tudo bem, tem a minha bênção. Sem vergonha. Verdade. Para ele foi muito cômodo. E cuidado com aquilo que é cômodo para nós, porque lá na frente o preço é muito alto. Amém? E a criança aqui que não tinha culpa nenhuma, Abraão não pensou no filho. Ele simplesmente pegou uma botija de água, o pão, colocou nas costas de Sara e falou assim: olha, eu te abençoo, vai com Deus. O pão acabou, a água secou, e eles estavam onde? No deserto. Mas Deus é tão maravilhoso, amado. Você pode virar as costas para todo mundo, mas Deus é aquele que não vira as costas para ninguém. Pela servidão dela, por ela ser humilde, por ela ser serva e obediente, ter aliança com Abraão e Sarai, Deus honra a aliança que ela fez durante todos esses anos e abençoou aquela mulher. E ele se tornou um homem muito rico. É onde tem a guerra dos dois povos, dos árabes e dos judeus. Isaac como judeu e os árabes com Ismael. As duas grandes religiões, o islamismo, né? E o povo judeu que busca o Senhor. O povo judeu fala de um Messias. Os árabes dizem que o Messias deles é Maomé. E essa briga por muito tempo, que desde aquela época já existia. Um outro que errou, e errou feio também, foi Davi, o rei Davi. Qual foi o erro de Davi? O adultério que arruinou a vida da família. No capítulo 13 de 2 Samuel, Amon, que era filho dele, se relaciona sexualmente com a irmã Tamar. No capítulo 13, do 23 ao 26, Absalão, filho de Davi, dominado por um ódio mortal pelo que aconteceu, mata o seu irmão Amon e foge. O pecado de Davi, amado, abriu uma brecha tão grande no mundo espiritual e na sua família, que facilitou a ação do diabo. Talvez você diga assim: não, mas eu pequei, eu errei, o problema é meu. Você está redondamente enganado. Toda vez que você peca, que você erra, e você tem uma família, sabe o que acontece? A tua família recebe a retaliação disso. Enquanto você é jovem, e se você errou, pecou, você vai receber isso? Vai, talvez mais à frente. Mas aquele que já é maduro, que já tem filho, cuidado.
Davi era rei, menina nos olhos de Deus, mas o erro dele trouxe morte na família, trouxe destruição, sabe? E Deus não o poupou porque ele era menina nos olhos, mas ele comete um pecado, e do pecado ele comete outro pecado para tentar corrigir o pecado anterior. E aí sabe o que acontece, amado? Deus ele muda a história de Davi. A história de Davi ficou marcada e manchada até os dias de hoje. Deus perdoa, quem não perdoa é o homem. Amém? Então você casal, você família, você que tem filhos, pense muito bem antes de cometer alguma coisa que quebra a aliança com o Senhor. Porque aparentemente você orou, pediu perdão e nada aconteceu. Mas dentre uma dessa, você abre uma brecha para o diabo. Ele entra na sua vida e destrói a sua família. E isso vai ficar marcado para sempre. Amém, amado? Aliança é algo muito, muito, muito especial. Mas é uma bomba. Através da aliança você tem uma série de situações benéficas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus te ama tanto que Ele circula na tua casa, Ele muda a história, Ele abençoa os teus filhos, seus dias são dias de graça, dias de saúde, dias de bênção. Mas ao quebrar esta aliança, isso tudo é o contrário. E quando nós quebramos a aliança com Deus, nós fazemos aliança com Satanás. Não tem a terceira pessoa. Amém, amado? Não tem outra situação. Se nós não estamos nos caminhos do Senhor, nós estamos nos caminhos das trevas. É diferente de quando você estava no mundo que você não conhecia. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas hoje você conhece, não se dê o luxo de quebrar. Amém? Porque nunca mais será a mesma coisa. Sansão, o momento que ele cai, ele quebra a aliança, ele é humilhado, ele perde a força. Ele era rei, né? Juiz. O juiz naquela época era como se fosse um rei. Ele era alguém que as pessoas iam até ele para se aconselhar. Quando ele cai, tudo isso cai junto com ele. Ah, pastor, mas a sua morte ele clamou o nome do Senhor, e o Espírito Santo de Deus pousou pela infinita misericórdia. Mas ele morre, o Espírito Santo não deixa ele viver. Ele morre junto, amém? E leva junto todos os seus inimigos. Então, amado, a aliança é algo muito sério. É algo que realmente nós precisamos, sabe, entender o que é isso. É algo que você faz e é eterno. Amém? Então Deus tem uma aliança contigo. E a partir desta aliança, Ele vai te abençoar, Ele vai honrar a tua vida, Ele vai glorificá-lo, Ele vai realmente exaltar. Amém? Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor.